É janeiro de 2025, estamos apresentando para você o primeiro podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael, no seu ano 2, 2024, que foi o ano 1 desse projeto incrível, que tem para você muitas informações, muitas conversas bacanas sobre assuntos diversos aqui com o empresário João Rafael e também convidados. E agora, no seu ano 2, hoje, primeiro episódio, e hoje aqui com a presença, logicamente, do nosso empresário João Rafael e do nosso colega jornalista Fernando Carvalho. Um abraço, Dani. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Rural, que agora já opera em fase experimental em 95.5 e também da Rádio Cultura 94.5, né? Rádio Cultura de Guarabira e o N1, o nosso portal Nordeste 1, apelidando assim carinhosamente de N1, Sim. Né, a pedido dos internautas e tal, para deixar essa praticidade. E conversar com o empresário João Rafael é sempre um aprendizado, né, para todos nós, para mim, para os internautas. E esse é o podcast, viu, Tiago, que mais repercute em todo o interior paraibano e chega a João Pessoa. Chega a João Pessoa sempre que tem alguma notícia. Os jornalistas de João Pessoa dizem, saiu no podcast, Conversa Séria. Estamos aí. Sim, e já para começar, o empresário João Rafael está voltando aqui para a gente, depois de uma viagem para Espanha, né, visitando aí o continente europeu. E, empresário João Rafael, esses dias o senhor tomou posse da Secretaria de Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico aqui do município de Guarabira. E aí, qual a sua expectativa, vamos dizer aí, de um modo geral para o ano de 2025, com tantas novidades aí? Bom dia, Dani, bom dia, Fernando, Ribeiro, Tiago. Enfim, cumprimentar também todos os internautas, todos os ouvintes da Rádio Cultura e da Rádio Rural e também os internautas do portal N1. Eu gostei, Fernando, dessa ideia de deixar só o N1, porque você vê que os grandes portais como o G1 quanto o R7 não tem um nome lá explicativo, né? É uma marca. Então nós temos que transformar o N1 numa marca, né? Então isso é muito importante. Olha, com relação à nossa viagem foi muito importante porque passar final de ano com família é uma coisa importante. E nós passamos o Natal e o final do ano. É um local muito bom. A Espanha é um país completamente já estabilizado porque é um país muito antigo, não é? E tem as suas culturas tradicionais. Só que nós não podemos aproveitar muito, dado o frio que estava muito intenso. Diariamente o frio ele permanecia entre -2 e -3 graus. E isso, para quem sai de uma temperatura próxima dos 40 graus, não é muito fácil você se adaptar, mesmo com muitos agasalhos, mas não é tão confortável assim. Mas a viagem foi muito boa. A Jaqueline está muito bem, graças a Deus, o Isaac e a Isabela, minha neta, e o meu neto Abraão. Então, para nós foi um motivo de muita alegria, de muita satisfação passar esse dia lá na sua casa. Então, é uma alegria constante. Com relação à pergunta que você faz de ter assumido a Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Empresarial da cidade de Guarabira, para nós é mais um desafio. Eu agradeço sinceramente à ilustre prefeita Léa Toscano, de lembrar do meu nome, até porque, como eu estava há muito tempo fora da política, eu não participo da política nem de forma nenhuma. Eu não vou a carreata, eu não vou a passeata, eu não vou a evento político, mas sempre que me procura ou que me pede uma opinião, dado a vivência que eu tenho, eu sempre posso orientar. Mas para mim foi um motivo de surpresa e de alegria ela ter me convidado. Aumenta sim a minha responsabilidade, porque, como eu disse no discurso de posse ontem, quarta-feira, nós estamos gravando agora no dia 3, na sexta, né? Então, aliás, a posse foi na quinta-feira, dia 2. E hoje nós estamos no dia 3, na sexta-feira, então gravando. Então, é como eu disse, eu tenho uma experiência em trabalho, mas no trabalho de iniciativa empresarial, na iniciativa privada. Eu não tenho nenhuma vivência ou nunca tive convivência com a administração pública. Mas eu espero que nós possamos trabalhar em conjuntos, aprendendo uns com os outros. É um corpo de secretário muito bem preparado, que ela soube escolher,
com muita sapiência. Então resta só a gente manter um bom relacionamento, ter uma convivência para trabalhar, sobretudo para aqueles que mais precisam. Vamos procurar sempre integrar as classes empresariais, do pequeno ao médio ao grande, incentivar no que for preciso dentro das possibilidades governamentais do município para que Guarabira continue crescendo, porque para nós é motivo de alegria ver a nossa cidade em crescimento. Esse é o objetivo e vamos fazer com que a economia de Guarabira possa alcançar sempre esse patamar de crescimento. Aproveitando essa deixa de patamar de crescimento, nós somos hoje a 7ª economia do estado da Paraíba, uma economia crescente, e o senhor, de forma privada, contribui muito com a sua família, né, a geração de renda, não só para Guarabira, mas é mais fácil hoje a gente chegar para a 6ª, 5ª economia. O que é que falta para alavancar mais incentivo governamentais? Olha, existem algumas coisas que não dependem do município e nem tampouco do estado. Depende muito do governo central, do governo federal. O que nós estamos vendo é que há a possibilidade de uma inflação. Eu não desejo, e eu acho que nenhum brasileiro deseja, mas nós estamos vendo a cada dia a nossa moeda se desvalorizando rapidamente perante as moedas internacionais. O euro está acima quase R$7, o dólar se aproximando de R$7. Então, quer dizer, a moeda mais fraca desse contexto, comparando a moeda chinesa com a moeda brasileira, com a moeda canadense, com a moeda americana e com a moeda europeia, é o real que se desvaloriza muito rapidamente. Falta de um planejamento econômico na área do governo central. Por outra coisa, eu até me assustei, sinceramente, com o aumento do salário mínimo. Foi muito pouco, Fernando. Olha, o salário mínimo, R$ 1.518 para 2025, você calcula, você que é pai de família, que sabe muito bem o que é fazer uma feira, preparar uma cesta básica para o mês, sabe que não dá para nada. E aí vem outras coisas, tem pagamento de água, pagamento de conta de luz e outras despesas que naturalmente acompanham o dia a dia de cada cidadão, principalmente da classe trabalhadora. Então a gente não sabe que tipo de planejamento é esse que não permite que o salário mínimo possa ter um ganho maior, um ganho melhor. Aí vai dizer, não, porque a aposentadoria não tem recurso, a Previdência Social não tem recurso para bancar os aposentados. Olha, eu acho que é muito fácil o governo partir para reduzir a economia de tantos que ganham muito dentro do patamar público para melhorar aqueles que ganham menos. Olha, eu tive, como você iniciou a pergunta, no início da nossa conversa, eu estive na Espanha e pude observar. Um médico e um gariz ganham muito próximo em euro na Espanha. Por exemplo, um médico ele ganha 2.000, em média, 2.200 euros. Um gariz ganha 1.960 euros. Quer dizer, é um ajuste na economia que todos têm poder de comer, de viver bem, consumindo aquilo que deseja, porque o resultado do seu trabalho compensa. Aqui no Brasil não, é muitos ganhando pouquíssimo e poucos ganhando muitos. Por exemplo, vocês comparam o judiciário brasileiro, é um gasto extraordinário que o poder público banca. E o poder público não tem dinheiro para bancar nada. Quem banca é o povo. É o povo, Tudo sai exatamente do trabalho do povo. Na hora que você vai na farmácia, na hora que você vai ao supermercado, o que você compra tem uma tributação alta. E aquela tributação vai para os cofres do governo para que ele possa distribuir essa arrecadação em obras ou em benefícios para a população. O que nós não estamos vendo. Ultimamente o que está se vendo é só dificuldade. E quando o governo quer aumenta o imposto para arrecadar mais. Exatamente. E agora com os juros da altura não há investimento no Brasil. Não se escuta falar na imprensa que algum grupo internacional venha se instalar no Brasil para desenvolvimento da área econômica. E você sabe que tudo no Brasil ou em qualquer país do mundo depende de quê? Do investimento empresarial. Quem dá emprego no Brasil é a classe empresarial, seja no agro, seja na indústria, seja no comércio, na área empresarial de uma forma geral. Então isso nós temos que ter essa consciência, mas aqui no Brasil não dá para fazer investimento. Por quê? Porque os juros são exorbitantes.
Os estados, a maioria dos estados, estão em situação de falência por conta da dívida assumida com a União, porque os juros são muito altos. Quanto mais paga, mais a dívida cresce. Então, não há uma programação para facilitar o desenvolvimento econômico do Brasil. Com isso, teríamos mais renda para a população. É evidente que no governo passado nós vimos que o governo reduziu o imposto em algumas áreas, principalmente a área federal. O imposto de renda foi reduzido de 33% para 22% e a arrecadação aumentou, e aumentou muito. E por que não manteve essa política? Porque não fui eu que fiz. Então, para mim, não dá certo. Então, isso de um faz, o outro desmancha, o Brasil se prejudica muito. Agora, nós só podemos fazer uma política de crescimento contínua se houver uma compensação por parte daqueles que estão no poder para incentivar a economia brasileira. E incentivando a economia brasileira, com certeza, nós já tivemos um PIB mais forte do que a China. Nos anos 80, nós crescíamos mais do que a China. Hoje a China cresce, acredito que 300 vezes mais do que o Brasil. Quer dizer, por que ficamos para trás? Por conta de políticas erradas, por conta de políticas mal feitas durante todo esse tempo, que afetou a economia brasileira. E despejamos agora dólares fora, né? Porque nós tivemos que pagar uma conta alta com essa despesa de dólares. Exatamente. E não só o governo tem a obrigatoriedade de pagar a sua dívida com relação aos dólares que foram captados, como também os investidores aqui no Brasil estão com medo do sistema econômico brasileiro e, por segurança, estão transferindo seus recursos para investir em outros países que têm a moeda mais segura. E quem perde com isso é o país, quem perde com isso é o povo. Porque na medida em que não há investimento, não tem perspectiva de crescimento. E quando o salário aumenta, a impressão que temos, que dá, pelo menos para mim, é como se o cidadão brasileiro estivesse andando numa esteira, anda e não sai do canto, porque aumenta tudo. Aumenta o salário, aumenta tudo e continua na mesma. Gostei dessa, né? Da esteira. Não sai do canto. Foi buscar bem. Não dá nem para comemorar, né? E, seu João, o senhor, dentro da sua sabedoria, logicamente pode fazer essa comparação. Em relação à Espanha, à Europa, o que é de positivo, se o senhor pudesse trazer para o país, para o Brasil, e o que é de negativo de lá não casaria bem aqui, fazendo essa comparação? Eu vou começar pelo negativo. O negativo de lá é que não há assim, uma lei que possa proibir o fumante em fumar em determinados locais. O fumo lá é liberado e incomoda muito. Eu achei aquilo uma falta de educação extraordinária, porque não há regras. O fumante, ele fuma em qualquer lugar. Qualquer ambiente que ele chega? Qualquer ambiente, no restaurante, no escritório, onde ele chega, ele está fumando. Você que respire aquela fumaça. É na rua, é na esquina, em qualquer lugar. Mas o que eu traria de bom para o Brasil seria os governantes de lá. Porque eu não acredito, com os governantes que a gente tem, a gente vai ter condição de deslumbrar uma vitória no crescimento. Porque falta seriedade, existe a corrupção, sabemos disso, que existe a corrupção. O governo brasileiro, no governo central, ele está praticamente engessado, Fernando. Por que engessado? Porque o Congresso Nacional manda mais do que o governo federal. Então, você já pode notar que um carro dando com duas direções, um motorista de um lado e o outro motorista do outro, vai sair do canto, não sai do lugar. É o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil é o seguinte, tem lá o Poder Judiciário que determina o que quer, não é? Tem o Congresso Nacional que proíbe o governo de fazer aquilo que ele acha necessário. Aí fica todo mundo engessado. A verba hoje, grande parte da verba brasileira está mais na mão dos deputados e senadores do que do governo. Investe aonde quer, como quer, às vezes até sem planejamento. Então eu acho que essa política ela não tem como ser consertada facilmente e o povo vai continuar pagando essa conta. Como disse o ditado, Dani, a corda arrebenta do lado mais fraco. E casa muito bem com a minha próxima pergunta. Na sua visão, esse é o principal desafio que o povo brasileiro vai enfrentar agora em 2025? Sim, com certeza. Esse engessamento prejudica, crescimento. E vem prejudicando já há anos. Não é de hoje, já vem prejudicando há muito tempo. As emendas secretas via Pix, que o deputado pega o recurso, manda para o município
para que o prefeito possa utilizar aquela verba da melhor forma possível que ele achar. O Ministério, aliás, o Supremo Tribunal Federal tem fiscalizado e tem mandado para CGU muitas coisas irregulares nessas transferências. E esse dinheiro é o dinheiro do povo, que foi arrecadado do povo, para voltar para o povo em matéria de melhoria. E eu acho que a melhoria que pode ter no Brasil hoje é a distribuição de renda mais equilibrada. É o que nós não vamos ver a curto prazo, essa distribuição de renda a curto prazo. O trabalhador brasileiro está fadado a viver comendo cuscuz molhado com alguma coisa, porque não dá para se alimentar com um salário de 1.518. A gente que vai à feira, que vai ao supermercado, a gente entende que esse valor é insignificante e é muito alto para quem paga. Vou lhe explicar por quê. Uma empresa paga o salário mínimo do trabalhador, que era 1.412, quando ele soma os impostos atributados e a previdência e as obrigatoriedades sobre esse trabalhador, chega próximo dos R$3.000. Quer dizer, a diferença é impostos e exigência feita pelo governo. Então, quer dizer, o trabalhador ganha muito menos do que o governo recebe. E aí, em compensação, o trabalhador fica à mercê de se alimentar porque não tem condição de viver. E hoje, você sabe, medicamento, por exemplo, é muito caro. E todos nós precisamos comprar medicamento. A prefeitura dá em algumas determinadas circunstâncias, mas não é aquilo que você realmente precisa do dia a dia. Então, é um sistema de governo que não preenche a necessidade da população. O Brasil é um país crescente, ainda em crescimento, é um país em desenvolvimento, mas precisava de uma política com mais seriedade e com menos orgulho ao poder. Porque o grande problema é que alguém chega ao poder com um orgulho muito pesado. E eu quero, eu mando, eu posso, e não é bem assim. Quer implantar a vontade dele. Nós temos quase 40 ministérios. Você sabe quanto custa um ministério para o povo brasileiro? É muito caro um ministério, bancar um ministério. O governo anterior reduziu a quantidade de ministério. Esse atual governo aumentou a quantidade de ministério. Então, aumentar a quantidade de ministério aumenta as despesas, porque aumentar o salário do trabalhador, isso não quer dizer despesa. Não. Aumentar o trabalho do trabalhador brasileiro, isso significa investimento. Existem dois tipos de gasto: o gasto que é com despesa e o gasto que é com investimento. Porque o trabalhador brasileiro, quando você é trabalhador, Fernando, você, Dani, você, Tiago, quando recebe o salário, você vai fazer as suas economias. E ao fazer aquelas economias, você está indiretamente contribuindo para o desenvolvimento do Brasil através dos impostos que são cobrados a você nas suas compras que você é obrigado a fazer. Seja para consumo, seja para alimentação, seja para qualquer tipo, seja medicamento, tudo que você vai comprar, você está inserido naquele produto toda a carga tributária. E aí não se vê de volta esses investimentos. A única economia que eu acho que é mais forte hoje no Brasil é o agro. Mas o agro, a tendência em 2025 é sentir um peso muito forte, porque não há como investir no agro com os juros nessa altura. E você vê que saiu o presidente do Banco Central e entrou o novo presidente do Banco Central e o dólar continuou subindo assustadoramente. Ontem bateu o recorde de aumento. Então ninguém sabe onde isso vai parar. A gente está preocupado porque não há sim uma política econômica que venha dar pelo menos esperança aos investidores brasileiros. Seu João, eu queria entrar num tema que as novelas brasileiras criaram uma marca muito assim que não somava para o nome empresário. A gente tinha no passado, o cara é empresário, porque nas novelas, todo empresário da novela era tido como o ladrão, como o empresário que é do mal, e o brasileiro criou uma cultura. Hoje não, hoje melhorou a imagem do empresário, que é o cara que gera emprego, cria renda, faz empréstimo para manter a empresa e os empregados. Como é que o senhor vê hoje a imagem do empresário? Porque na política dizia, não quero porque o cara é empresário. Ora, mas quem gera renda? O empresário. Na política tem esses fatos que você analisou muito bem. E o que nós podemos analisar é o seguinte:
Existem empresários competentes, investidores, e existe vilão. Isso é em todos os segmentos, é no radialismo, na medicina. Em qualquer lugar tem pessoas corretas que trabalham honestamente. Infelizmente até na justiça. E até na justiça. E tem pessoas profissionais que não zelam pelo seu legado, pelo seu trabalho. Isso aí é em todo canto. Ninguém pode excluir nem o empresário e nem o profissional liberal disso. Infelizmente o Brasil tem esse tipo de cultura e a gente paga muito caro por isso. Agora, chegou-se a uma determinação que o emprego vem do empresário, seja do agro, seja da indústria, seja do comércio ou do serviço, porque antes muita gente foi enganado com falsos empregos. Eu vou ganhar a eleição, eu vou te dar um emprego para a tua família, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Com o tempo, o Tribunal de Contas foi exigindo concursos. E não há mais aquela flexibilidade de você ter 100 numa prefeitura, 100 pessoas concursadas trabalhando e 300 contratados. Isso já existe uma limitação e existe uma certa proibição nesse volume. O cara tem que prestar conta. Então, com isso, está esvaziando a esperança do emprego público indireto. E tem a esperança agora de o empresariado abrir uma empresa, um negócio, um serviço, um hotel, uma pousada, que venha exatamente a oferecer emprego digno àquelas pessoas que prestam o seu serviço. Essa é a nova cultura brasileira que precisa a imprensa nacional começar a divulgar isso. Porque, infelizmente, nós somos muito enganados por determinados segmentos de comunicação no Brasil, que liderava a comunicação, que fazia a cabeça de todo mundo. Isso presta, isso não presta, isso presta, isso não presta. E o povo assimilava a copiar isso. Virava uma espécie de uma moda. Hoje já chegou à conclusão de que tudo isso é falso e que tudo isso é ilusão. Então eu espero que daqui para frente comece a reacender novas esperanças na população com relação à possibilidade do crescimento positivo, que é exatamente no setor privado. O setor público não tem mais o que oferecer, a não ser um concurso público quando necessário, mas o emprego tem que partir exatamente da iniciativa privada. E aí, seu João, vindo aqui para a nossa política da Paraíba, o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, ele já está bem esperançoso, vemos aí através das principais manchetes, ele está bem esperançoso quanto à sua candidatura ao governo do Estado, que inclusive esses dias ele disse que já vai começar a sua campanha. Aliás, já começou nas ruas, o corpo a corpo com as pessoas. Como o senhor enxerga essa esperança do Adriano Galdino em relação ao governo do Estado? Olha, Dana, estamos às vésperas aí da eleição, né? Porque 2025 já começou tudo muito cedo. Você sabe, Dani, que o governo atual, o governo de João Azevedo, ele não pode pleitear mais uma nova eleição. Sim. Ele está concluindo o seu último mandato nessa trajetória de eleição e reeleição. O que resta para ele é se afastar do governo, se caso lhe convier, e pleitear um cargo, seja para o deputado federal, seja para o Senado. É uma escolha que só a ele é compatível. É ele quem decide. Com relação à candidatura, eu acho que todo cidadão que é paraibano, que é eleitor e que tem ficha limpa, vamos dizer assim, tem o direito de apresentar o seu nome para uma disputa ao governo do Estado ou a qualquer outro cargo. Eu digo o seguinte, não é uma coisa muito fácil. Fazer campanha estadual é difícil. Eu já tive um pouco dessa experiência, porque em 1990, olha que já faz um bocado de tempo. Não sei nem se você estava por aqui já. Estava já. Pois é. Então, em 1990 eu fui convidado para preencher a chapa de candidato a governador com um grande amigo meu que era deputado federal e que me convidou para sair candidato na chapa como vice-governador. E nós visitamos cidade por cidade dessa Paraíba. Naquele tempo não era 203 municípios, era 223, era 156. E já era bastante coisa. Nós visitamos 156 municípios. Não é uma coisa muito fácil. E lhe digo com seriedade, tinha cidade que a gente chegava e não tinha uma casa para entrar. Porque candidato com pouca representação política, mesmo sendo um candidato do governador, mas o governador na época, Tarcísio Buriti, não estava muito bem com a sociedade, por conta de administração, isso é natural, e não tinha liderança em todas as cidades que nos apoiavam. Mesmo assim, a gente foi à luta. Então, eu acho que todo cidadão tem o direito
de fazer essa escolha. Agora tem que trabalhar e tem que começar cedo. Dizia Maranhão, de saudosa memória, quem tem pernas curtas parte cedo. Então qualquer candidato que se lança sem o apoio de uma massa política organizada, ele tem que sair na frente, ele tem que sair cedo, visitando e pelo menos preparando uma casa para chegar e pelo menos receber um apoio. Isso é muito importante. Então essas experiências que a gente carrega durante a vida. Estamos chegando ao final de mais uma edição que eu digo, mas essa é a primeira de 2025, ano 2 desse projeto. E para finalizar, empresário João Rafael, vamos com o bate-bola, novidade do nosso podcast. Eu digo uma palavra e o senhor pode responder com outra palavra que seja o significado do que aquilo representa para o senhor, com uma frase. Então vamos lá. Fé. É tudo. Deus. É o máximo. Trabalho. Importante. Família. O máximo, tudo. E para finalizar, João Rafael. Eu sou apenas um trabalhador. Muito bem, Fernando Carvalho. Depois desse bate-bola, descontraiu aqui o final do nosso podcast, que estamos pelas rádios Rural, agora operando também na frequência modulada, né, de forma experimental, 95.5, e também pela querida Rádio Cultura de Guarabira, e ainda o N1, o nosso portal Nordeste 1, passa a se chamar, depois desse podcast, Tiago Ponsá, de N1, né? E, enfim, agradecer a presença, né, do empresário João Rafael. Sim. Sempre é uma satisfação. Vamos finalizando. E aí, semana que vem teremos a segunda edição de 2025 do nosso Conversa Séria com o empresário João Rafael. Se Deus quiser, e vamos trazer um convidado na próxima semana. Sim. Estamos terminando de concluir a nossa sala de podcast, Fernando. Foi uma ideia muito boa que vocês me deram aqui e, graças a Deus, valeu a pena o investimento feito. E dizer aos nossos internautas e também aqueles que gostam de fazer podcast também, que aqui está à disposição para contratação, para alugar o ambiente, para que a pessoa possa fazer o seu trabalho aqui, tudo pronto, tudo preparado para fazer essa evolução aqui. E abraçar todos os meus amigos que costumeiramente estão nos ouvir através da Rádio Cultura, da Rádio Rural e até mesmo do N1. Todos que participam, para mim, é uma satisfação muito grande. Manda um abraço a todos. Um minuto, pode me dar? Posso. O senhor criou, ajudou, o prédio já era para a Rádio Rural e agora ela é FM. A gente nem falou um pouquinho, me dá aí 10 segundos da satisfação, né, que o senhor não deixava os seus técnicos sossegados 10 segundos. Nós temos um compromisso. No dia que a Rádio Rural dizer está pronta, regulado todo o som, com a sua potência total, nós vamos fazer um dia de louvor, agradecendo a Deus por essa grande vitória que foi alcançada, porque não é fácil você transformar uma emissora AM em um FM. É preciso muita perseverança. Deus nos colocou um engenheiro muito competente, o senhor Robson. Ele tem prestado um relevante serviço. Temos também um técnico como o Saul, que se entende muito bem com o Ribeiro aqui, um Beto Lima, que é um grande amigo que eu tenho, e dizer que isso é um passo à frente que a nossa modernidade dá, e a gente tem que acompanhar isso. Então, o que é que resta fazer? Para estar pronto, vamos inaugurar com um dia de louvor, porque a nosso Deus tudo. Então, nós só podemos agradecer. E só para fechar, a Rádio Rural, com sua tradição, com todo respeito a todas as emissoras, a Rádio Cultura, enfim, ela tem uma abrangência muito grande com as autoridades, né? A entrevista do Alan Mitchell, agora na posse com o Dr. Ricardo Barbosa, da Companhia Docas de Cabedeiros, daqui da Paraíba, ele disse: que satisfação falar para uma rádio tão conceituada, né? Então, com todo carinho, a Rádio Rural operando em FM. Um abraço. Eu falei demais pro meu tamanho hoje, viu? Não, mas tá ótimo. Tá bom? Foi bom? Tá um abraço para todo mundo. Tchau. Um abraço. Agradecer, né? Agradecer também a Tiago, a você, a Dani, agradecer a Ribeiro e agradecer a todos os nossos companheiros de trabalho que esperamos estar sempre junto, levando as informações aos nossos ouvintes. Para descontrair ainda, o Ribeiro rolou
lá no morro, onde tem nossa antena, ele grudado num cabo e não soltou o cabo, senhor. E eu estava lá na Espanha acompanhando tudo e morrendo de saudade, com água na boca, porque eu não estava lá. Ribeiro sabe que todas as investimentos que nós fizemos em transmissores, em antena, em caixa de sintonia, em todo canto, sempre eu estive junto, aprendendo um pouco mais com esse técnico tão experiente que é o Ribeiro, tanto o Ribeiro como o Saul e o Beto, como já falei.